Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um momento de partilha em direto. Hoje não estou sozinho, felizmente, estou aqui com uma convidada VIP que de alguma maneira aceitou também aqui o desafio de a trazer também e a convidar aqui para este desafio em direto para podermos partilhar ao longo dos próximos 30 a 45 minutos alguns dos temas que marcam hoje a atualidade no mundo das empresas, no mundo da comunicação, marketing, enfim, um espaço hoje para conversarmos aqui sobre vários temas. Esta transmissão hoje está a decorrer vários canais, como é também habitual nas minhas conversas aqui com convidados, ainda esta semana também com a apresentação de livros, as semanas anteriores também com semanas agitadas aqui da Semana LinkedIn. Portanto, tenho tido aqui muitos momentos, aliás, desde o início do ano 2021, deste ano, tenho tido muitos momentos em direto, onde aqui, através destes mais variados canais, procuramos Estás um animal de palco. levar até si muita desta experiência aqui também, com todas estas nervosismos associados a estas andanças. Ora bem, já temos aqui, já sabem, sempre que cheguem aqui, podem também aqui dar as boas-vindas aqui à Cláudia, neste caso, e a todos os também restantes profissionais que estarão aqui a acompanhar essa sessão, dizendo-nos de onde é que hoje nos estão a ouvir. Eu estou, neste momento, em Viana do Castelo. Cláudia, de onde é que hoje fazes aqui a tua transmissão? Eu estou em Oeiras. Oeiras. Portanto, temos aqui uma distância aqui de convidados super, hiper especial, com quase 400 km de distância entre os dois. Podia ser mais, não é? Às vezes temos aqui convidados. Bem, Cláudia, as primeiras palavras, antes de mais, de agradecimento de teres aceito aqui o desafio e pedir-te também, peço a todos os meus convidados que se possam apresentar aqui para que a comunidade que assiste também a estas sessões possa conhecer um bocadinho quem és, de onde vens e de onde estás e para onde vais. Olha, antes de me apresentar, obrigada por este desafio, mas antes disso eu gostava de dar um shout-out para ti, porque acho que tens feito um trabalho extraordinário a ajudar centenas de pessoas a melhorarem os seus perfis no LinkedIn. Eu acho que isso é de louvar, porque eu vejo as tuas maratonas de 2 horas, não sei como é que aguentas, mas és um campeão e olha, sou uma grande fã tua, portanto, por isso, parabéns. Relativamente ao meu percurso, eu desenvolvi a minha carreira sempre na área do marketing. Para mim o marketing é a melhor interseção de psicologia, cultura e negócio, portanto, a junção destas 3 coisas acho que é fantástica, e numa empresa o marketing pode ter um papel muito relevante. Se for o driver, pode ser um conselheiro de posicionamento de marca e de posicionamento de negócio e resultar em grandes crescimentos de negócio e de awareness das marcas, de notoriedade das marcas. Isso acho que foi um bocadinho por aí que comecei a minha carreira no marketing. Eu acho que vou me enterrar aqui, mas eu comecei ainda na era em que a internet arrancou, em que não existiam redes sociais. Portanto, comecei a minha carreira com o marketing tradicional, aqui grandes campanhas de televisão, imprensa, direct mail e marketing direto, a chegar à caixa do correio, que, by the way, é bastante eficaz, ainda continua a ser em alguns segmentos, e também eventos. Portanto, isto em marcas bastante conhecidas, como a L'Oréal, a Nivea, portanto, no mass market, e depois mais tarde na área do luxo. Entretanto, decidi fazer um shift na minha carreira bastante grande e passei para uma área de quase uma commodity, a área das tintas, neste caso as tintas de Irup, que hoje pertence ao grupo PPG, e onde aqui tive o desafio de me focar na inovação, inovar dentro de um produto que é, como referi, quase uma commodity. Ninguém
as pessoas não estão muito preocupadas muitas vezes com as marcas de tintas. Neste caso, digamos, o desafio era trazer trazer inovação, trazer emocionalidade a uma marca indiferenciada. Por isso lancei 6 segmentos, 6 novidades em 3 anos. Uma delas, por exemplo, foi o primeiro kit de pintura ligado ao mundo do futebol. Portanto, foram assim grandes desafios. Outro, por exemplo, foram tintas para quartos de bebê, ecológicas, com a psicologia das cores por trás. Portanto, tentar aqui contar uma história dentro de um segmento que é bastante indiferenciado, como referi. Nos últimos anos estive na área de mídia e entretenimento, na The Walt Disney Company, e aqui onde desenvolvi grandes conceitos, planos de marketing ou com campanhas de 360 para dar visibilidade ao conteúdo, que o conteúdo é o core business da Disney, criando aqui muitas histórias e criando aqui muitas experiências únicas, criando aqui, através das licenças, desafios para o consumidor e para os retalhistas, no sentido de dar a máxima visibilidade às propriedades da marca, o Mickey, Minnie, Frozen, Star Wars, o que for. Portanto, aqui foi muito interessante. Na parte em Madrid, fiquei responsável pelas parcerias estratégicas e agora, neste momento, nesta fase, encontro-me como consultora de estratégia de marketing. Estou a ajudar algumas empresas também a trabalharem no seu propósito, na diferenciação, como se posicionarem neste mundo em que vivemos hoje em dia, bastante desafiante. Cláudia, experiências muito, muito diversas aqui, com muitas cores, não é? Com muitas cores, com muita emoção também aqui à mistura. Algumas empresas, pelo menos esta última, acabaste por também ter aqui também todo um deslumbramento de uma área que de alguma forma também hoje está no imaginário de todos nós, pelo menos vai marcando aqui o imaginário de todos nós. Sim, e atravessa várias gerações, que é a parte também engraçada, nem todas as marcas o conseguem. Continuamos fascinados. Aliás, uma dos livros que o ano passado li foi justamente a biografia do Walt Disney. Do CEO, do atual CEO da Walt Disney. Do Bob Iger, sim, esse é espetacular. É também uma boa recomendação aqui de leitura. Vou tentar encontrar daqui a mais um pouco o livro. Podes sempre convidar o Bob Iger para o teu momento. Exatamente, para este nosso espaço. Exatamente. Portanto, seria aqui uma extraordinária. Bom, como eu costumo dizer, Cláudia, o não está garantido, não é? Exatamente. Estamos sempre aqui com essa abertura de espírito de perceber que do lado de lá pode haver. Pronto, a questão aqui é se ele traz aqui a opção positiva. Bem, Cláudia, estava aqui a pensar no modo da nossa conversa e a perceber que há precisamente um ano atrás, em 11 de março de 2021, olhava o telejornal e o Jornal da Noite com muita apreensão a perceber o que é que aí vinha, não é? E a verdade é que 24 horas depois, portanto, no dia 12 de março, sexta-feira, iniciava o meu, o teu, se calhar, e o de outros, período aqui de grande confinamento que temos estado sujeitos neste último ano. Nesse contexto aqui, Cláudia, e dentro das temáticas que hoje aqui queremos trazer, de facto, muito se mexeu aqui, quer do ponto de vista estratégico das empresas, quer também de um ponto de vista mais operacional, ao nível, neste caso aqui, da forma como hoje as empresas comunicam, da forma como hoje as empresas procuram chegar e atingir aqui os seus consumidores e os seus clientes. Como é que tu viste este ano, em termos de este desafiante ano que hoje, de alguma forma, se marca aqui com esta data simbólica? Como é que tu foste acompanhando um bocadinho toda esta, digamos, mudança operada em muitas das empresas? Como é que foste sentindo um bocadinho? Claro que aqui, provavelmente também conscientes que temos aqui hoje uma leitura muito larga, por via também dos mais variados setores, mas dava também espaço para poderes ter pano para mangas, para poderes aqui falar um bocadinho sobre esta adaptação ou esta adaptabilidade das empresas a estes contextos, a estes novos contextos. Ok.
Então, antes de começar, só a fazer um bocadinho recordatório, porque também faz hoje um ano e nem estava em Portugal, estava em Amsterdão e estava a viver um momento completamente diferente. E quando cheguei cá, foi um choque, porque, aliás, no avião ia um senhor com uma máscara ao meu lado e eu fiquei estranho. Ok, já se falava mas não tinha apreendido, e a primeira sensação foi de negação. Não sei qual é que foi a tua experiência, mas a minha foi de negação, de isto vai passar rápido e pronto, não querer acreditar. Portanto, foi um ano, eu acho que foi um ano onde aprendi muito, e também gostava de saber o que é que tu aprendeste mais neste último ano. Aprendi, fiz coisas que nunca tinha feito. Fiz Instagram Lives, por exemplo, que nunca tinha feito. Desenvolvi assim, algumas iniciativas de puxar um bocadinho pela criatividade e nos tentarmos reinventar. E eu acho que foi isso que também foi a realidade da maior parte das empresas, porque foi um shift brutal para a direct to consumer. Quem podia fazer, não é? As empresas arranjaram forma de ir diretamente ao consumidor final. Aliás, a Disney, a sua mudança estratégica, prendeu-se muito com o lançamento do streaming do Disney Plus, e é uma alteração de estratégia para ir diretamente ao consumidor, não ter tantos players pelo meio. A área onde eu estava era a área de produtos de consumo, onde tínhamos os licenciados, tínhamos outras pessoas. Portanto, neste caso, foi por exemplo, um dos primeiros passos, ou um passo que já era pensado antes de sequer pensarem na pandemia, mas que espelhou exatamente uma alteração para esta forma de negócio. E a maior parte das empresas o conseguiram fazer, e eu acho que muito bem. Foi uma transformação muito rápida, algumas conseguiram fazer melhor, outras pior, obviamente, como todos, mas eu acho que há comportamentos que não vão mudar. E aliás é uma das perguntas que eu depois ao fim também gostava de fazer algumas perguntas, mas claramente há comportamentos de consumidor que não vão voltar a existir. A questão da transformação e inovação foi das palavras mais faladas durante este ano, e não querendo também usar aqui chavões de coisas que já foram certamente replicadas nas tuas conversas, mas para mim, por exemplo, a questão da transformação e inovação também é uma questão de mindset. Muitas vezes a tecnologia, e há tecnologias que hoje em dia que se falam muito, mas a tecnologia que tem que ser uma tecnologia que o consumidor possa viver, que possa sentir. Mais do que ser algo conceptual, tem que ser, é muito importante que o consumidor, digamos que é a parte humana da tecnologia. Para mim, uma tecnologia, se eu a entendo e se eu a uso, é fácil. Se eu não entendo e é super estratosférica, não a uso. Portanto, aqui, transformação digital sim, mas também transformação da mentalidade, e as empresas que estão a transformar também pensarem nas necessidades que o consumidor tem, não é? Isso também não é... Cláudia, necessidades essas que, de alguma forma, mudaram. Claro que no início, portanto, há um ano atrás, ninguém fazia, como estavas a dizer, ninguém conseguia sequer analisar nenhuma bola de cristal. Nem perspectivar o que é que iria acontecer por ali. Não é? Portanto, houve, de facto, outras necessidades que nós aqui também não estamos a querer aportar nesta conversa de hoje, que as empresas fizeram e que as próprias pessoas também. Portanto, houve ali um conjunto de outras necessidades básicas, essenciais antes desta. Tanto que no meu caso, por exemplo, o período de março foi um março até onde eu praticamente, não digo que fiz um shutdown, mas procurei aqui recolher no sentido de apoiar dentro de casa, neste caso, no meu caso, por não ter uma estrutura empresarial, e portanto aqui não tive necessidades desse carisma, mas com certeza aqui muitos dos que estão a assistir... Sim, mas também te reinventaste e tiveste de reinventar, claro, muito rapidamente. Sim, isso acontece de alguma forma. É óbvio que a minha área também, esta área que eu hoje me encontro, é uma área também um bocadinho, neste momento, se calhar, digo eu, uma das áreas que também esteja aqui em contraciclo, não é? Mas, de alguma forma, também acabei por sentir que outros colegas acabaram por não conseguir, mesmo nas mesmas áreas, tenham tido alguma dificuldade em se adaptar ao novo contexto, não é? E, portanto, isso, de alguma forma, senti que as coisas... Tive alguma confiança nesse período de março que as coisas, quando eu assim quisesse, elas iriam normalizar-se agora com estes novos modelos. Eu que trabalhava muito dentro das empresas, visitava as empresas. Presencialmente. Portanto, no meu caso houve, mas tu achas que estavas a falar aqui da mudança do consumidor, portanto houve aqui uma mudança, neste caso,
na procura, na compra, não é? Na compra aqui, na aquisição destas matérias, mas achas que do lado das empresas, e depois deste período, que se calhar algumas demorou mais tempo do que outras, a tua percepção é que, de facto, muitas delas conseguiram, como em todo lado, quer dizer, há hoje empresas que se conseguiram adaptar e outras que, de alguma forma, não conseguiram reinventar-se, se conseguiram, digamos, não conseguiram saltar um bocadinho todos estes constrangimentos que o contexto assim oferecia. Que leituras é que fizeste na altura? Do lado das empresas, eu acho que tem que haver a inovação tem que se juntar ao pensamento, ou seja, tem que haver flexibilidade e agilidade. E isso viu-se que empresas que foram logo muito ágeis, até pessoas que fazem mais ou menos o que tu, começaram logo a criar vídeos de como fazer entrevistas por videoconferência, ou que negócios vão ser mais prementes de crescimento e outros que vão ficar para trás, nomeadamente o que se esperava logo, que era a questão do turismo. Mas aqui a agilidade eu acho que foi extremamente importante, e a necessidade das empresas falarem com as pessoas de uma forma diferente. Isso também viste isso. Houve logo muitas marcas quer com campanhas de televisão, quer com campanhas de outdoor, menos, não é? Obviamente ninguém ia para a rua, os outdoors não tinham tanta visibilidade, mas com mensagens de esperança. Portanto, houve aqui uma mudança, mas também, por outro lado, algumas se calhar até entraram porque o tinham que fazer. Portanto, houve marcas que o fizeram conscientemente e porque fizeram com um propósito, outras que se calhar o fizeram porque as outras fizeram. Portanto, aqui também houve tudo. Ao nível do consumidor, o consumidor mudou, está a mudar. Neste momento, as marcas, a notoriedade que têm, às vezes, não é só pelo aquilo que elas investem em comunicação, nem aquilo que elas dizem que são, mas aquilo que o consumidor diz das marcas, não é? Neste momento, tens as redes sociais, que são um ponto muito importante, um aspecto fundamental, porque nós todos somos produtores de conteúdo, nós podemos arrasar uma marca nas redes sociais ou dar-lhe muita visibilidade, portanto, as marcas aqui também têm que apanhar este comportamento do consumidor. A questão da personalização. De alguma forma, diz. Pronto, enfim, mais uma vez, temos aqui leituras diversas, setor para setor, não é? E aqui, se calhar, não sei se também é algo ingrato do nosso lado, primeiro porque não conseguimos generalizar, no fundo, muitos setores conseguiram rapidamente encontrar aqui novas formas de chegar às pessoas, não é? Tendo até, em alguns dos casos, conseguido criar inovação, seja na própria forma de entregar os serviços, seja na própria forma de prestar os serviços, seja na própria forma de alguma forma, comunicar produto, não é? Neste caso aqui, sentiste um bocadinho, como eu estava a dizer, das empresas que acompanhaste, consegues identificar bons exemplos, no fundo, onde tenham conseguido existir aqui, de alguma forma, ações claramente que demonstraram também essa tal agilidade, até porque nós sentimos, em alguns dos casos, que, efetivamente, em alguns padrões, em alguns contextos, em algumas indústrias, empresas que, de alguma forma, não fizeram esse shift tão rápido. Tivemos um primeiro pico de pandemia, voltamos no verão a uma acalmia, e houve muitas empresas que não apanharam um período transitório com quem nós não vamos voltar, não é? E as coisas voltaram e as pessoas voltaram a padecer exatamente do mesmo problema, não é? Do mesmo problema com quem? Voltei outra vez a empurrar o problema com a barriga para a frente e estou novamente a viver algo que poderia ter ultrapassado se naquele período, aquele wake-up call, não é? Aquela chamada de atenção com quem, as coisas têm que necessariamente ser diferentes, houve muita gente, não, isto vai passar. Aí entra num ponto que é o sentido de urgência, que hoje e o que falava há pouco da agilidade e flexibilidade. O sentido de urgência é extremamente importante. As empresas sentirem que é o momento de atuar e não a máquina gigante da inércia até que a roldana começa a andar. Portanto, eu acho que há realmente empresas que o fizeram muito bem e, não querendo ser banal na resposta, algumas, a questão das entregas
em casa, pronto, a Amazon ganhou brutalmente com isto tudo, não é? Porque já estavam na área de negócio e as pessoas estavam em casa e realmente começaram a pedir, a usar muito mais a plataforma, mas eu diria que alguns restaurantes conseguiram fazer um bom trabalho, a questão até de restaurantes mais premium, de fazer uma entrega mais personalizada e capitalizar como a Páscoa, capitalizar alguns momentos altos do ano com uma oferta mais cuidada. E também ao nível das redes sociais, eu acho que as coisas também mudaram bastante, porque houve uma maior despreocupação, não digo despreocupação, mas a própria formação, o conteúdo, hoje em dia há muito mais flexibilidade e menos, se calhar, perfeccionismo na criação dos conteúdos. Portanto, as marcas também que conseguiram criar essa abordagem mais próxima do consumidor também ajuda muito. Eu há pouco falava-te na questão das redes sociais. Sendo nós todos produtores de conteúdo e colocando o consumidor no centro, nós temos que saber onde é que a atenção dele está, não é? E, portanto, é muito importante quem vai mais rápido chega lá mais rápido, e o que é certo é que quem sabe onde é que o consumidor está, onde é que ele navega, e tu vês como plataformas como o TikTok, que cresceu brutalmente e que já não é tanto só para a geração Z, não é? Que é uma geração muito mais nova, já estão também a tocar e já aparecem pessoas muito mais velhas a falar, e mesmo na tua área, olha, um convidado teu, o Gonçalo, tem sido super ativo no TikTok, não sei se acompanhas, mas para dizer que realmente foram oportunidades para as pessoas como indivíduos ou as empresas como grupo, conseguiram contribuir para a comunidade. E no caso das mensagens, muitas vezes, como as pessoas estão mais em casa também, estiveram mais em casa nesta fase, as marcas tiveram que alterar as suas mensagens e a forma como falam porque há pouco eu estava-te a dizer a questão do poder do consumidor em falar sobre uma marca. Esta parte é muito importante porque as pessoas estão todas ligadas via tecnologia, não é? E então nós temos que saber exatamente onde é que as pessoas estão e comunicar com elas da forma como elas realmente estão à espera de receber a mensagem. Portanto, eu acho que eu sinceramente vi bons exemplos. Não vi, principalmente ao nível de comunicação, muita originalidade, pelo menos na fase inicial, não sei se tens essa percepção, foi tudo dentro do mesmo registro, mas eu acho que os negócios em geral, por exemplo, uma das coisas que eu também fiz algumas entrevistas no ano passado, uma das pessoas que entrevistei foi uma pessoa do turismo, de Sevilha, e por exemplo, uma das perguntas que eu fiz é: achas que a realidade aumentada ou a inteligência artificial vai permitir que as pessoas visitem virtualmente os sítios? E ele achou que não, porque obviamente que a experiência de comer um gelado, se eu vir alguém a comer um gelado, não é a mesma experiência de eu estar a comer um gelado. Mas hoje em dia já vês museus, já vês o Ricardo Eugénio. Ricardo, obrigado pela tua questão do ramo imobiliário, e ele fala aqui que de facto também aqui as empresas tiveram que migrar para online, embora ele dizia que não consegue conceber uma visita aos imóveis nem fecho de negócios online. A verdade é que hoje também neste existe em streaming, sim. Também se assistiram aqui a situações destas visitas virtuais que, naturalmente, não sendo exatamente a mesma situação, e é importante entender que neste contexto e neste período, e que seguramente também isto poderá também levar-nos a refletir que possamos vir a ter aqui no futuro outras situações desta natureza. Sim, exatamente. Se isto foi aqui uma chamada de atenção, é que, um wake-up call. Não é? Quer dizer, hoje é também aqui questionarmos a nós enquanto profissionais e a nós enquanto empresas, para muitas das vezes aqui as nossas percepções hoje, as percepções de um empresário hoje, tenham que ser sempre percepções que tenham em linha de conta o consumidor. Ou seja, não é pelo facto de eu ter uma maior ou menor predisposição para um determinado tipo de coisas que eu devo agora, condicionar a estratégia da comunicação da minha empresa em função desse tipo de
aspectos que eu considero, se calhar, eu enquanto cliente, mas muitas das vezes costumo dizer, nós não podemos, digamos, limitar as estratégias exatamente pelo facto de acharmos que, porque eu não penso assim, logo o meu consumidor não vai pensar dessa maneira. Muitos empresários, como eu costumo dizer, nem todos os empresários são clientes dos teus próprios produtos, não é? Portanto, hoje não estás aqui a condicionar uma estratégia em função, às vezes, até de percepção própria, pode claramente ser aqui uma ação difícil até para... E que lá está, e que em alguns casos leva a empresa a atrasar-se. Se muitos, lá está, não faziam lives, não produziam conteúdo, não é? Nós tivemos neste ano, de facto, um boom tremendo, um crescimento muito significativo em toda a linha, não é? Portanto, um crescimento na utilização e no acesso, aliás, temáticas que até motivaram aqui, tivemos alguns desses casos, a limitação de alguma largura de banda, exatamente pelo facto de haver aqui essa parte, sim. Um incrível uso destes meios, não é? Mas também, agora, desculpa lá interromper-te, Pedro, e uma coisa que eu acho que mudou durante este ano foi a questão do acesso à informação ainda mais. Já havia muita informação disponível, mas agora há muito mais informação de qualidade, e principalmente escolas, universidades e até algumas marcas passaram a produzir conteúdos com muito sumo. E agora é a questão da atenção, não é? Que as pessoas também têm uma atenção limitada, têm um tempo limitado, e não é possível ir a todas. Eu às vezes quero ver várias e não consigo, porque temos que... E esse, por exemplo, foi um shift que eu acho que foi muito interessante na questão da produção do conteúdo de qualidade, conteúdo que não seja só de vender, não é? Com o objetivo de compre. As marcas tornaram-se também conscientes que também tinham um papel importante a apoiar o consumidor nesta transição, enfim, para este contexto pandémico, não é? Portanto, houve muitas marcas que a preocupação inicial foi com o bem-estar do consumidor, foi com garantir de alguma forma também uma comunicação que revelasse essa preocupação e esse cuidado, sob pena de, quer dizer, de repente, lá está, o meu foco inicial neste momento as pessoas não estão predispostas para comprar. Quer dizer, aqui um conjunto de necessidades de primeira linha, e portanto as marcas, mais uma vez, em alguns casos, conseguiram, de certa forma, compreender essa necessidade. Sim, a questão da empatia, muito importante hoje em dia, não é? Olha, Cláudia, estava só a querer também aqui, já que estávamos a falar da questão, o Marco Novo partilhava aqui também, dizendo que há dias uma especialista chinesa dizia que o mundo imobiliário foi ele que, de alguma forma, potenciou ainda mais esta questão do live streaming. A Sofia Marcelino, que é o imobiliário está em força. Que é, exatamente, a Sofia diz-nos que é possível acelerar, e ela, de alguma forma, dá aqui a prova de ter fechado aqui negócios com clientes na Irlanda e, portanto, com o fecho 100% online, não é? Portanto, hoje, também esta área nos vai trazer quase o shop streaming, não é? Apesar de que isto aqui... E eu no outro dia, por acaso, vi uma notícia das visitas virtuais às casas, mas também é a questão do shop streaming, que já na China já é muito importante, e é uma tendência que virá certamente muito mais para a Europa. E tu viste as Fashion Weeks deste ano, foram todas virtuais, e eu não sei, não tenho dados sobre isso, mas não deixaram de existir, não deixaram de ter uma presença. Foi tudo online, mas certamente, não sei os resultados das vendas, obviamente, mas é uma tendência muito importante que também as marcas e as empresas têm que estar atentas. Cláudia, estamos aqui, para quem chegou há poucos minutos, aqui estamos neste momento, deixa-me dizer-te, Cláudia, estamos aqui com uma plateia de mais de 60 pessoas, 60 a 70 pessoas, divididas pelos diferentes canais. Estou à conversa com a Cláudia Reis sobre as grandes mudanças, hoje que se comemora praticamente um ano que todos vimos a nossa vida completa e totalmente alterada. Estamos a falar dos impactos que estas alterações e que esta alteração no nosso dia-a-dia trouxe para o mundo das empresas e todas as mudanças que de alguma forma decorreram desta mesma operação. Temos tido aqui, do seu lado, o contributo de também participar aqui connosco,
colocando aqui também esta sua, de alguma forma, o seu ponto de vista do mercado, do setor onde está, que de alguma forma também aqui nos ajudam de alguma maneira também a levar esta nossa conversa de forma mais harmoniosa também com os vossos contributos, e já tivemos aqui vários deles de alguma forma aqui. A Patrícia Reis, o Jorge Carvalho, creio que não passaremos para o 100% digital, contudo a situação pandémica veio de alguma forma obrigar esta grande viragem, e claro, se em alguns meios esta viragem era relativamente ligeira, para outros de facto era uma mudança de, como tu falaste há pouco, Cláudia, uma mudança de pensamento, de forma de avaliar as coisas muito grande. Olha, deixa-me dizer que há pouco deste o tópico muito curioso também do shop streaming. O Marco Novo que está aqui e foi, pelo menos do meu conhecimento, o primeiro português a fazer parte agora do Amazon Influencer Program. A Amazon está exatamente a levar esse contexto do shop streaming. Ou seja, o Marco fez esta semana, penso eu, se me recordo, o seu primeiro live event na Amazon, exatamente a falar e a ter em todo o seu ambiente de conversa todos os produtos Amazon, exatamente para poder fazer os seus reviews e as suas compras. As pessoas podem clicar e comprar. É brutal. Exatamente. Portanto, o tópico do shop streaming, se quem quiser, alguém se queira conhecer um bocadinho mais, Amazon Influencer Program, exatamente este Step Ahead, que de alguma forma também tem sido hoje muito comum vermos a uma escala mais pequenina, todo um conjunto de lojas de pronto a vestir, que hoje, diariamente, vou dizer, Cláudia, que é das coisas que mais me surpreende, que às vezes mais me deixa estupefacto, ver alguns cruzar no Facebook com alguns destes lives de algumas microlojas com 300 e 400 pessoas a assistir. Estamos a falar de uma microloja que não terá essas 400 pessoas. Mas se calhar essa loja sabe exatamente quem é que é o seu público. E eu acredito hoje em algumas destas lojas que se calhar estão neste momento, mesmo com os seus parcos e rudimentos de conhecimentos, a faturar bem mais do que... eu no outro dia acabei por... E isto é um trabalho, penso eu, que muitos de vocês aqui fazem, que é... estive a assistir a um evento desses. E o número de pessoas, eu estava completamente em estado de choque a dizer como é que estão 300 pessoas a assistir. A senhora mostrava a peça e verbalizava, não, mas lindo, verbalizava para o marido, Chico, Manuela Ferreira, 35. E eu em estado de choque. Ou seja, aquela mulher, no final do dia, tinha o estoque vendido, ela é surpreendente, quer dizer, e estamos a falar de provavelmente alguém que não potenciou... Sim, não é uma digital native. Não fez anúncios, não é? E tu ficas assim quase em estado de choque aqui com todas essas componentes. Olha, o Jorge Carvalho fala aqui o setor automóvel. Neste momento, 90% das lentes são oriundas do digital. Portanto, Jorge, grato pela tua partilha. Portanto, mais uma que reflexo também desta componente. A Patrícia Reis diz-nos aqui que relativamente à comunicação dirigida à atual situação, penso que neste momento já é contraproducente. As pessoas estão cansadas e querem ter mais normalidade nas suas vidas. Os canais têm que se adaptar a esta nova realidade com mensagens positivas e Covid-free. Portanto, achas que este tópico também trouxe aqui um consumidor muito mais saturado, com muito mais, enfim, ruído à sua volta, tornando-o até mais difícil? Vamos lá ver, ele anteriormente se calhar não era tão digital como é hoje. Hoje, se calhar um colaborador em confinamento estará o dia todo agarrado aos seus dispositivos, né? E, portanto, diariamente é como nós hoje estamos a fazer. Desculpe, Jorge, desculpe, Patrícia, estamos a interromper o vosso dia-a-dia com uma conversazita. Estamos a interromper a atenção, exatamente. Muito bem passado, esperemos nós. Só aqui focando no ponto da Patrícia, e hoje é engraçado, não sei se viste uma notícia na televisão a dizer que o jornalismo ajudou muito as pessoas
como alimentava diariamente notícias sobre a situação da pandemia, que influenciou o aumento e diminuição dos casos. Fiquei assim um bocadinho estranha em relação à mensagem, mas de qualquer modo, o que eu acho que realmente as pessoas estão desejosas de tentar voltar à normalidade. Acho que as marcas realmente também têm uma responsabilidade acrescida de trazer essas mensagens e o que é certo é que, por exemplo, o streaming e as OTTs, os Netflix da vida, as HBOs, essas plataformas têm crescido imenso. Também a questão do escapismo, não é? As pessoas querem dentro do seu dia-a-dia, de estar 12 horas no Zoom e com os filhos atrás e tratarem dos filhos e estarem também em reuniões, é muito cansativo. Portanto, há aqui uma necessidade, e há pouco eu falava na questão do outdoor, que era uma técnica muito utilizada, mas que ainda continua a ser utilizada e que se calhar no futuro, quando as pessoas têm uma necessidade enorme de ir para a rua, se calhar vai ser um meio interessante das marcas investirem, porque as pessoas vão estar mais despertas a olhar. Eu, por exemplo, tento, quando vou à rua dar os meus passeios higiênicos, tento observar as coisas. Exatamente, e perceber se, provavelmente, se calhar, no pós-Covid, regressaremos um bocadinho a algum tipo de comunicação, se calhar old school, mas do qual, se anteriormente as pessoas, no caso de um outdoor, não estavam tão sensíveis, porque no fundo era algo que viam no seu dia-a-dia, agora tudo aquilo constitui um momento de fruir, dizer assim, que bom, quer dizer, de repente, nunca tinha olhado para aquele pormenor, nunca tinha olhado para aquela imagem e que de repente, se calhar, voltam a ter aqui novos índices de... portanto, a questão é exatamente essa, se neste pós-Covid também teremos aqui o ressurgimento de algumas técnicas um bocadinho old school que pareciam A nostalgia é uma tendência. As pessoas querem voltar às raízes, às origens, também querer plantar coisas em casa também é uma tendência. As pessoas terem domínio sobre algo. Eu tenho domínio sobre esta planta, portanto esta planta depende de mim e eu tenho domínio sobre ela. Portanto, as pessoas terem porque não controlam nada, não é? Não controlamos nada, mas é algo que controla. Mas há aqui um ponto que eu gostava também só de não querendo aqui ultrapassar o tempo, mas a questão da criatividade, porque estavas a falar do outdoor e de chamar a atenção, mas a criatividade e o elemento de surpresa também são importantes nas mensagens das marcas. E há uma pergunta que eu tenho para ti, que é o que é que tu achas, o que é mais importante, a ideia ou a execução? Olha, aquela pergunta tricky. Na verdade, hoje, as experiências que às vezes vou colocando aqui, ou às vezes um dos comentários que me sai com mais frequência é o comentário de dizer que um post feito é melhor que um post perfeito. É verdade, já me disseste isso, sim. Já me disse isso. E às vezes aqui temos também, há pouco falavas da questão da agilidade das organizações. Hoje, muitas das empresas tiveram que responder, se calhar, e como tu também falaste aqui, mais do que a perfeição nos formatos e nos displays e nas ações, foi mais a perspectiva da organização conseguir em tempo útil entregar e comunicar. Algo que conseguir o que quiser. Não é? Quer dizer, e aqui, se calhar, tivemos muitas empresas com ideias fantásticas, mas que poucas delas, se calhar, foram capazes de ser, digamos aqui, executadas, não é? ou levaram luz do dia. Agora, é claro que o que nós dizemos aqui, mais do que qual deles é o mais importante, não é? Se a galinha, se o ovo, não é? Aqui, se a ideia, se a execução. Claro que aqui as ideias são obviamente importantes, e tu falaste logo do início da preocupação de definirmos bem, de definirmos muito bem a estratégia com que nós nos iríamos agora apresentar novamente ao mercado. Que ações é que nós hoje, de alguma forma, deveríamos agora pôr em marcha para que a organização fosse capaz de mostrar-se novamente e de estar aqui de alguma forma presente. E, portanto, a questão que a Sofia reforça aqui, uma ideia sem execução
de nada vale. Eu sou toda pela execução, claro, porque já vi isso acontecer na minha vida profissional N vezes, há muitas ideias, mas e mesmo há pessoas que são muito mais da criatividade do que da execução, e temos que aceitar as nossas limitações e saber até onde é que podemos ir. Mas claro, uma boa ideia pode ser mal executada e mata a ideia. Sim, agora, é claro que hoje é como te digo, que é difícil de nós. Sim. Temos que, obviamente, conseguir que estes dois contextos estejam... Sim, o ideal é ter as duas, sim. Próximos e que estejam, de certa maneira, aqui, digamos, uma não viva sem a outra, não é? Portanto, não haja aqui... Está, é sempre no sentido de surpreender o consumidor ou o cliente ou com algo criativo, algo que o toque, não é? O típico... Olha, assim... por força disso, o José Pereira fala aqui um bocadinho sobre isso, que é relativamente ao email marketing. As pessoas estão fartas de receber e-mails, já não leem, eventualmente, ou pelo menos são mais sensíveis a este contexto. Mas continua a ser uma ferramenta muito, muito forte de tendências para os próximos tempos, continua a ser, sim. Tem que ser personalizado. Aliás, a questão da personalização é a chave. Portanto, hoje, e falámos há bocadinho. Você acaba de tocar que, de facto, por exemplo, o direct mail parecia uma coisa que se calhar cada vez menos apreciada, não é? Continua, se calhar, lá está, pelo que ele poderá representar de... Quem é que recebe algo em casa? Pronto, as pessoas recebem agora mais encomendas, mas receberes a cosmética continuo a usar pontualmente, agora estou um bocadinho afastada, mas na altura era uma das ferramentas principais, ou com amostras. É muito dispendioso, é uma ferramenta dispendiosa, mas que bem usada pode ser muito eficaz. Mas a questão do e-mail, se for personalizado, e é a mesma coisa que os Facebook Ads, que as mensagens de texto que nos enviam para o telemóvel, elas têm que ser o mais personalizadas possível. Porque se não o são, a pessoa sente o que era o José que estava a dizer que sente um spam nos e-mails. É normal, porque se calhar ele já teve um contacto com a marca, mas a marca não identificou como uma pessoa que já está, se calhar, numa fase mais à frente e que não quer receber constantemente as mesmas mensagens. Portanto, isso, hoje em dia há tanta tecnologia, há tanto dado, mas também é preciso utilizar os dados com sensibilidade. É preciso saber utilizar os dados. Por isso é que eu há pouco também falava da questão humana da tecnologia, não é? Porque os dados, há milhões de dados, mas é preciso saber analisá-los e colocá-los em prática, principalmente para não ter as pessoas frustradas desta forma. Eu acho que esta área de marketing trouxe, obviamente, aqui esta ciência dos dados, foi e tem sido hoje, de facto, e nota-se também na maioria das empresas hoje, de facto, um crescendo muito grande também de profissionais com essas valências. Sim. Exatamente. Poderem fazer aqui um bom uso dessas informações para que, como estava aqui também o José a claro, falar, mas também tens que ter alguém que te interprete essa informação. Portanto, se eu hoje eventualmente aqui, no caso, recebo informações em função dos meus hábitos de consumo, das minhas características, não é? São obviamente aqui bem mais, despertam muito mais a minha atenção do que propriamente às vezes estes, embora esses desafios hoje tivemos aqui agora recentemente da Apple também, aqui uma série de mudanças também no platô aqui do acesso, da questão dos cookies, dos acessos aqui, que de alguma forma, e da utilização destes dados, que também vem aqui mexer um bocadinho também com todos estes contextos. Cláudia, diretamente do Brasil, do Rio de Janeiro, o Arnaldo, que é aqui um super... É um fã dele também. E um fã dele, e um fã do Arnaldo. Ele dizia aqui que continua a ser um impulsionador de negócios. Também, claro, hoje é importante sempre aqui reforçar perante todos também que hoje não estamos aqui nunca a advogar que haja hoje a morte de determinados Eu meios. acho que é a conjugação de tudo, não é? É, exatamente, é aqui quase uma ação de um palavrão que hoje também se vai ouvindo muito, omnicanal, não é? Uma estratégia omnicanal que hoje de facto permita que os nossos, e hoje, como eu costumo dizer, neste caso o Arnaldo pode receber os meus e-mails, pode estar com o Facebook, com o LinkedIn, com uma série de plataformas, digamos, antenadas aqui comigo, mas dessa combinação ele pode muitas das vezes, dentro da sua
jornada, contactar-me em canais que eventualmente se calhar seriam os mesmos que o José, ou que a Sofia, ou que outro, não é? Portanto, há aqui hoje Mas aí há um ponto importante que é também a clareza na informação que é enviada. Porque hoje em dia, e há pouco também estávamos a falar no excesso de informação e as pessoas estão bastante cansadas e as mensagens têm que ser muito claras, o copy tem que ser muito claro e a questão do perfeccionismo, do feito é melhor que o perfeito, não é? A tua quote. A questão das mensagens simples, diretas, com poucas flores, digamos, muito right to the point. E isso também é um ponto muito importante na questão do email marketing. Em toda a forma de comunicação com o consumidor. As pessoas querem ler algo como se estivesse a ser escrito, falado, não é? Eu quero ler uma mensagem como se, não uma mensagem demasiado complexa. Senão eu não tenho capacidade de a digerir. De a digerir, e pronto, lá está, como nós falávamos aqui, numa profusão hoje de multitarefas que temos, quer da vida pessoal, quer desta também atividade. Portanto, também durante o último ano foi-se falando muito desta maior atividade dos profissionais, lá está, do maior consumo de informação por estas vias e, portanto, há de facto aqui hoje um contexto que, mais uma vez, importante reforçar que hoje não é pelo facto de haver aqui, às vezes faz-me lembrar aqui no caso, por exemplo, do Facebook. Pedro, mas não achas que o Facebook já teve os seus dias, está agora numa fase, ele continua a ter a centralidade. Continua a ser uma ferramenta muito forte. Lhe reconhecemos, quer dizer, hoje não podemos aqui também abdicar, mais uma vez, por percepções próprias, não é? Portanto, hoje é quase, olha, estou a ler um livro, agora muito interessante, e estávamos há bocado a falar do Bob Iger, biografia do atual senhor Disney. O livro que eu estou a ler neste momento chama-se Think Again, do Adam Grant. E este livro do Think Again, que eu vou tentar aqui rapidamente mostrar na tela, é um livro que até é muito interessante para nos dias que correm, exatamente por ter aqui também como propósito, portanto eu vou mostrá-lo aqui. Ainda tens tempo para ler, impressionante. Essa é uma parte que eu acho também fundamental, exatamente. Para nos irmos desafiando aqui a todas estas características. Olha, o livro chama-se Think Again, The Power of Knowing What You Don't Know. Ok? Portanto, o livro trata muito este contexto que estamos aqui também muito a falar, Cláudia, que é desafiar-nos muitas das vezes aqui tentarmos pensar em coisas que... O exemplo da pandemia, deste contexto em que estamos a viver, é exatamente esse. Quer dizer, eu não sei o que é que vai acontecer, não é? Vou ter que me sujeitar a querer saber o que eu ainda não sei. Porque não sei que estratégias é que resultam, o que é que resultou ou deixou de resultar. Isto, de alguma forma, implica aqui que nós questionemos tudo, não é? Experimentemos. Eu queria pegar só nesse ponto da questão do Facebook. Falaste do Facebook. Portanto, as redes sociais com maior crescimento hoje em dia, e tu sabes isso, principalmente em termos de crescimento orgânico, são o Clubhouse, o TikTok e o LinkedIn, que tu conheces muito, muito bem. O Facebook e o Instagram continuam por ter uma audiência brutal, não é? Continuam a ser extremamente importantes, mas as marcas devem se desafiar. Deixa-te ouvir. Deixaste-me ouvir. Estava-te a dizer, Cláudia, que essas redes, pela dimensão que têm, obviamente que as margens de crescimento são menores do que redes que têm. Exatamente. Portanto, as marcas têm que investir mais nessas plataformas, isto é conhecido por todos, do que se calhar noutras que estão agora a começar. Um Clubhouse é o Wild West ainda, não é? Está a iniciar e, pelos vistos, já tem 10 milhões de utilizadores. Mas, acima de tudo, a questão da experimentação. Não nos fecharmos a experimentar novas plataformas, porque na realidade o consumidor gravita nisto tudo, é um bocadinho como estávamos a falar há pouco. Também um consumidor muito camaleónico, também muito enfim, também camaleónico no sentido de alguma forma, quer dizer, hoje pode estar em todos estes ambientes de formas diferentes. Esse contexto também, que às vezes é curioso, de quando saem novamente
disrupções, no caso do Clubhouse e do TikTok, claramente dois modelos aqui disruptivos face àquilo que anteriormente havia, e que leva muitas das vezes as marcas a algumas delas. E os comportamentos voltam a repetir-se, como quando o Facebook chegou. Quando iniciou o Instagram, exato. Pessoas e empresas que rapidamente procuraram adaptar-se a este contexto. Estavas a falar aqui do TikTok. Eu sigo 2 jovens do mundo imobiliário no TikTok. Têm 60 mil seguidores no TikTok. Construíram e constroem conteúdos completamente alinhados com este tipo de plataformas. Portanto, têm uma atenção que tiram em qualquer outro canal. E, portanto, hoje, eles conseguiram, muitos questionam, mas é possível vender casas através do TikTok? A verdade é que, Cláudia, por que não? Foram pessoas que não olharam por esse contexto, mas olharam, como o livro do Adam Grant diz, que se, não é? Quer dizer, questionaram. Sim, exato. E a criatividade, a forma como transmitem a mensagem, super simples, e no caso do Brasil há imensos a fazerem imensos vídeos e de uma forma muito descontraída e sem produção e sem se preocuparem com o cão passa atrás. Portanto, é o que estávamos a falar há pouco, é mais descontração, menos perfeccionismo, há mais tolerância, mais empatia, e o que interessa é chegar a passar a mensagem. Este que nós aqui falávamos, hoje, de alguma forma, não tenho nenhuma bola de cristal, tens tu também, nem é esse o nosso propósito. O nosso propósito com esta conversa de hoje, e estamos a caminhar para o final da mesma, nesta que esperamos que seja a primeira de várias aqui sessões semanais, com a Cláudia. Estarei aqui, se ela assim quiser, desafiá-la para vermos aqui, abrir este espaço para partilharmos um bocadinho daquilo que nos vai suscitando aqui, nestas alterações ou estas mudanças que o mercado, ajudando também, se calhar, a quem está desse lado a desafiar-se, como a Cláudia dizia logo de início, a abrir de alguma forma também a sua mente para receber novos inputs, novas visões, muitas vezes contrárias às nossas, e que ser curioso. Desconforto, não é? Esse é o ser curioso, é a característica que qualquer profissional e humano acho que tem que ter, e as próprias empresas também têm. Mais, não é? A curiosidade. Exatamente. E a vontade de querer continuar a explorar todos os contextos. Hoje, o que é verdade para mim não é verdade para ela, o que hoje é uma boa estratégia para a E daqui a um ano, se calhar, já estamos a falar de outras coisas completamente diferentes. É acompanhar e acompanhar da melhor forma as tendências e continuar atento e ser curioso, é o que falávamos há pouco. Exatamente, dentro daquilo que nós falávamos ali, daqueles 2 elementos da ideia à execução, de facto temos aqui um gap entre estas duas realidades muito curto, no fundo, que permita, de alguma forma, que a gente seja capaz de agilizar todas estas, enfim, de pôr em prática todas estas ações, pronto, e que no final, de alguma maneira, permitam que a organização atinja os objetivos que se propõe. É o principal. Caríssimos, Cláudia, vamos dar aqui por fechada aqui esta nossa conversa de hoje. Agradecer a todos connosco, a ti em particular, por teres também aqui aceito aqui o meu desafio de conversar um bocadinho sobre alguns destes temas. Prometemos provavelmente no próximo mês, de voltar aqui novamente a este espaço para mais um momento aqui temos que ver se lhe chamamos uma tertúlia, o que é que lhe chamamos, Cláudia? Temos que pensar nisso. Uma comunidade bem simpática aqui de pessoas que passaram por aqui, do qual desde já agradecemos. E especialmente também a quem aqui, de viva voz, aqui colocou via Facebook, via YouTube e LinkedIn, foi colocando também as suas percepções, a sua visão, a sua percepção sobre tudo aquilo que aqui hoje trouxemos de uma forma livre, descontraída, descomprometida também aqui a vocês. Cláudia, deixe palavras, despedir-se aqui da comunidade. Não, obrigada por este momento de partilha e de brainstorming quase, de tertúlia, como tu dizes.
Gente, fiquem bem. Então. Semana que está quase a terminar. Jorge, obrigado. Sandra, Arnaldo, Sofia, tantos que de alguma forma aqui hoje se juntaram a nós. Fazem também destas sessões sempre uma maravilha também de podermos contar consigo desse lado para de alguma maneira tornarmos esta conversa rica, viva, muitas das vezes aqui com e se afaste das perguntas que eu tinha para ti, para a próxima. Cláudia, não fujas daí de fechar aqui depois com o nosso chazinho digital após a sessão. Gente boa, fiquem bem. Tchau, tudo bom. Forte abraço para todos. Até mais. Tchau.